Mais um Animest Lovers fresquinho saindo do forno. Opa, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo BL da GMMTV, Love in the Air. Esse BL é baseado nas novels Love Sky e Love Storm, que eu não li, mas eu assisti o primeiro episódio deste BL e eu posso dizer pra vocês que eu amei! E eu vou aqui hoje contar pra vocês o que eu achei desse primeiro episódio, começar aí essa sagazinha de reviews que a gente vai fazer aqui no canal de cada episódio deste BL. Eu perguntei pra vocês lá no Telegram se vocês queriam, vocês disseram que sim. Então, se você não tá no nosso canal do Telegram, entre lá porque vocês participam de muitas escolhas aqui do canal, hein? Entre lá pra vocês não perderem nada. Então, hoje a gente vai falar desse primeiro episódio. Tô muito ansioso porque aconteceu muitas coisas e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse BL. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal e vem comigo, vamos falar sobre este BL. Bom, só pra contextualizar vocês, este BL ele conta a história de dois garotos, o Sky e o Rain. Só que a gente começou esse primeiro episódio apresentando mais pra gente a história do Rain com o par romântico dele, que é o Payu. Mas depois, mais pra frente, eu acredito que eles vão aí introduzir pra gente o segundo casal, que é o Sky junto com o Prapai. Acho que é assim que fala o nome do par romântico dele. Mas vamos focar aqui no Rain e no Payu, que foi o que foi apresentado nesse primeiro episódio, e eu vou explanar esse primeiro episódio aí pra vocês. Beleza? Bom, o episódio começa focando em alguns caminhões que estão levando algumas motos para uma racha de corrida. E a gente tem o Rain com um garoto que eu não me lembro se é o Sky junto com ele, mas ele vai ilegalmente nessa racha sem ser convidado, ele vai de penetra e o Rain acaba invadindo essa corrida. E quando ele chega lá, ele vai tentar se passar por alguém porque ele está procurando um tal de Payu. Então seguranças imediatamente já percebem que ele é um invasor e saem correndo dele. E o Rain sai correndo, até que o Payu o pega. Então aí a gente tem uma quebra deste episódio e a gente volta alguns dias atrás, porque a gente vai ter tudo contado, como tudo foi acontecendo, até chegar o dia da corrida. E a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre isso. Então eles deixam esse mistério aí pra gente, pra prender a gente no episódio. Então tudo começa quando o Rain, ele está dirigindo o seu carro no meio da chuva, nas ruas de Bangkok, e de repente o carro dele para de funcionar. O carro dele estraga no meio da rua, no meio da rodovia. E aí, um motoqueiro bate no vidro dele e fala: "Oh, liga o pisca-alerta que eu vou te ajudar a arrumar o seu carro." Então o Rain liga o pisca-alerta e este cara vai lá ajudar. Vocês veem como lá é mais evoluído, né? Porque se fosse aqui no Brasil, era assalto, mas lá era um cara que tava tentando ajudar. Então este cara é o Payu, ele ajuda o Rain, ele arruma o carro do Rain, e quando o Rain vai agradecer o Payu ele tá tipo com uma balaclava, sabe aquelas blusas que tampam aqui? Ele tira e o Rain, ele vê que o garoto é muito bonito e ele tem aquele contato visual com ele. A gente já vê que o cara já tá assim, encantado pelo boy. No outro dia, o Rain, ele chega na faculdade, ele faz faculdade de arquitetura, e ele já chega contando pro Sky que ele conheceu o boy, que o boy o ajudou, que o boy era muito lindo, que era uma das pessoas mais lindas que ele já viu. Parecia aqueles atores coreanos de séries, de doramas. Então ele fica a todo momento falando sobre este cara para o Sky. O Sky até fica assim, meio puto com ele, falando: "Meu Deus, para de falar nesse menino." E aí surge uma menina, e essa menina, ela é a crush do Rain. O Rain, ele tem um crush nela, e ela começa a falar em um outro cara. Ela fica falando desse cara, ela fica falando Payu, e o Rain fica tipo: "Quem é esse Payu?" Porque o Rain, ele não sabe o nome do Payu, que é o cara que o ajudou. Então, ela fica falando, e o Rain, ele fica com raiva desse senhor Payu, ele fica com raiva desse cara, porque esse cara já tá tomando conta da crush dele, e ele tá com ciúmes. Então chega um dia que vai ter a confraternização da fraternidade deles lá da faculdade, e o Rain, ele vai nessa confraternização. E quando ele tá lá na confraternização, o povo começa a falar do Payu de novo, começa a falar que ele é uma lenda na fraternidade, que ele ajudava todo mundo, que ele era um cara muito bom. E o Rain, ele fica: "Meu Deus, gente, quem é esse cara? Eu tô curioso pra saber quem que é ele." E de repente, chega uma pessoa lá nessa festa, e quando o Rain, ele olha pra trás, é o boy que o ajudou. E aí ele descobre que este boy é o Payu, o cara que ele odiava sem saber quem era, o cara que a crush dele
dele tá apaixonada, que ela elogia tanto. O cara que todo mundo elogia é o cara que o ajudou. Então, assim, já temos aí um pouco de enemies to lovers, porque ele tem essa raivinha aí meio enrustida dele, mas ao mesmo tempo ele tem um sentimentozinho aí de gratidão por ele ter o ajudado lá na rodovia enquanto o carro dele tava estragado. Só que o Rain parece que ele esqueceu que ele tava com raiva do Paiô e ele vai tentar agradecer o Paiô. Então ele chega pra agradecer o Paiô, só que ele não consegue dizer nada pro boy. Então corta pra cena onde ele tá do lado de fora e ele tá indo embora. Ele entra no carro dele e o carro dele tá estragado de novo. O carro dele não liga. Então ele fica batendo no carro e ele bate com a cabeça assim na buzina e a buzina faz um barulhão. Pam! E aí o Paiô aparece lá e pergunta o que aconteceu, que ele escutou a buzina. Então o Rain fala pra ele, olha, o meu carro estragou, você pode me ajudar? E fala com aquela carinha muito fofinha para o Paiô. E aí quando o Paiô vai olhar pra dentro do carro dele, o Rain tá olhando pra dentro e aí quando ele vira, os olhos deles se encontram e eles têm aquela conexão assim no olhar novamente. Então o Rain fala assim pra ele, olha, se você quer me seduzir, pelo amor de Deus, meu filho, fala de uma vez, seja claro, não vai funcionar dessa forma que você tá fazendo. Então o Rain acha que ele escutou errado, porque depois o Paiô vai lá, ajuda ele, faz todos os negócios, todos os trâmites, e olha no carro dele e diz que tem uma coisa errada no carro dele. Parece que é o radiador do carro dele que estragou e ele precisa que o carro seja rebocado. Porém, tá uma chuva, não tem como nenhuma oficina ir lá rebocar o carro dele, porque tá chovendo muito forte, ninguém vai aceitar. Então o Rain fala, por favor, Paiô, me ajuda, você não conhece nenhuma oficina que pode ajudar? Então o Paiô fala, olha, eu conheço uma. Então ele liga pra essa oficina vai lá, reboca o carro do Rain e o Rain vai junto com o Paiô pra essa oficina. E a gente descobre que essa oficina é uma oficina do Paiô. A família do Paiô, ela é dona dessa oficina. E um detalhe que eu já falei pra vocês é que o Rain acha que ele escutou errado que o Paiô falou que ele tava tentando seduzi-lo. Ele acha que foi invenção da mente dele. Mas, quando o Rain, ele chega lá na oficina, ele tá secando o cabelo, secando suas roupas, porque o Paiô fala que ele pode ficar lá enquanto o carro tá arrumando. Então ele tá secando o cabelo dele e o Paiô pergunta, olha, eu posso te ajudar a secar o cabelo? E o Paiô começa a ajudar ele a secar o cabelo. Só que aí, de repente, o Paiô pega e dá um beijinho no pescoço do Rain e o Rain fica, oh, o que tá acontecendo aqui? E o Paiô joga ele na cama e começa a querer dar um beijo nele, começa a, tipo, tentar beijar o Rain, e o Rain fica, meu Deus, não, você entendeu errado, não é isso. Cara, tu é gay? Aí o Rain fala, não, eu não me considero gay, eu me considero como uma pessoa bi. E o Paiô fala pro Rain que durante a noite ele entendeu todos os sinais do Rain, porque o Rain, ele ficava olhando pra ele, ficava observando todo momento, ficava fazendo algumas expressões, e o Paiô pensou que o Rain tava tentando seduzi-lo, tanto que ele falou aquilo lá no carro. Então ele tinha entendido toda a mensagem errada. Só que o Rain fala, não, eu não tava tentando te seduzir. Então ele sai, ele consegue se esquivar, e aí o Paiô, ele tá com o travesseiro nele e fala, olha, você pode dormir aí no sofá e eu vou dormir aqui na cama. Só que tá fazendo tanto frio, mas tanto frio, que o Rain, ele não consegue dormir de forma alguma. Então, quando dá umas 3 horas da madrugada, ele vai e deita na cama junto com o Paiô. Ele vê se o Paiô já dormiu, pega um cobertor e consegue dormir. No outro dia ele acorda, levanta a coberta, vê se tá tudo ok, se ele tá de roupa ainda, se não aconteceu nada. E o Paiô acorda e fala, olha, não aconteceu nada. E o Rain, ele fica louquinho, ele sai correndo da casa do Paiô e vai embora, vai pra faculdade. E aí, quando corta pra próxima cena, passou-se aí uma semana. E o Rain, ele tá matutando todas aquelas coisas sobre o Paiô, ele não para de pensar no Paiô. Até quando começa a trovejar, ele fica discutindo com os trovões, achando que é algum sinal. Ele fala, para de trovejar que eu não vou te escutar mais. Parece que tudo gira em torno dele e do Paiô. Ele não consegue parar de esquecer o Paiô. E aí o cara da oficina liga pra ele e diz que o carro dele tá pronto, que é pra ele ir lá buscar. E o Rain, ele fica, meu Deus, como eu vou lá buscar? O Paiô vai dar em cima de mim, eu não sei o que fazer. Mas ele vai assim mesmo. E quando ele tá lá, ele tá conversando com a secretária, com o assistente, com o recepcionista, não sei, da oficina. Aí o mecânico chega e fala, você é o garoto do Paiô, você é o garoto do senhor Paiô. E aí o Rain fica, eu não sou o garoto dele, eu não sou ninguém, sabe? Eu sou o Rain, eu não sou garoto de ninguém. E aí o cara fala, vamos lá, eu vou te levar você no carro. E aí o cara começa a falar, olha, a gente arrumou isso, a gente arrumou aquilo, a gente trocou isso, a gente trocou aquilo.
cabelo. Eles fizeram um monte de coisa no carro do Rain e o Rain fica, meu Deus, como que eu vou pagar isso? E aí o cara da mecânica fala, olha, isso aqui foi tudo de graça. Eu não sei se o senhor Paiô falou pra você, mas isso aqui foi tudo de graça. E se você não sabe, ele é um dos melhores mecânicos que existe na região. Sabe, todos esses carros que estão aqui são de pessoas super importantes. E todo mundo quer que quem arruma os carros é o senhor Paiô, porque ele é um ótimo mecânico. E o cara da oficina também mostra pra ele umas motos que estão lá e fala, essas motos aqui são super importantes, o senhor Rain tem até sexta-feira para consertá-las e mandarem para a corrida que vai acontecer na sexta-feira. E o Rain fica, meu Deus, eu não sabia disso. E ele pega o carro dele e vai embora. E aí o episódio meio que acaba. Só que aí depois a gente tem tipo um side story, onde eles mostram o que aconteceu na noite quando o Rain, ele vai dormir na mesma cama que o Paiô. Quando ele tá dormindo na mesma cama que o Paiô vai, cobre ele bonitinho, começa a falar algumas coisinhas pra ele, e aí o Paiô fala, olha, eu acho que eu tô gostando mesmo de você. E aí o Rain se mexe na cama e abraça o Paiô. Sabe quando você se mexe na cama e abraça, tipo que você tá abraçando o ursinho? Ele dá um abraço assim no Paiô. E aí os dois dormem, lindo, maravilhosos. E o Paiô fala, eu tô gostando muito, muito mesmo de você. E aí o episódio acaba definitivamente. E a gente tem a prévia para os próximos episódios. E nessa prévia a gente tem o Rain, ele brigando com um cara, que eu não sei quem que é esse cara que ele tá brigando. Mas a gente também tem o Rain dando um beijão no Paiô. E eu tô muito ansioso pra esse próximo episódio, porque eu quero ver o que vai acontecer. Bom, basicamente isso foi o que aconteceu nesse episódio. Eu achei que foi um primeiro episódio, assim, muito legal. Eu gostei do Enemies to Lovers deles. Eu achei muito bonitinho. O Rain, ele tentando, assim, ser difícil, mas a gente vê que ele gosta do cara, só que ao mesmo tempo ele não se entende de verdade com a sexualidade dele, porque a gente até vê quando ele tá conversando com a menina lá, que é a crush dele, ele até pergunta se o irmão dela é gay, porque o irmão dela fica falando muito sobre o Paiô, e ela fica até meio constrangida com essa pergunta dele, né? E aí a gente vê que o Rain, ele não é tão bem resolvido assim com a sexualidade dele, e talvez esse BL ele venha abordar a descoberta da sexualidade do Rain junto com os episódios, e eu gosto muito disso. Eu já falei aqui pra vocês que BL geralmente eles não falam sobre descobertas de sexualidade, todo mundo já sabe sua sexualidade, já sabe o que gosta, e vai lá e pega todo mundo, pega aquela pessoa que ama, mas eles não tratam necessariamente de descoberta, como que a pessoa vai descobrindo aquele sentimento que ela tá tendo pela pessoa, como ela vai descobrindo o sentimento pela pessoa do mesmo sexo. Eu acho que vai ter muita coisa ainda. Ele não é um BL super complexo, ele não tem uma história super complexa, uma história muito difícil, é uma história super simples, mas que conquista a gente. E tem também a questão da corrida, a gente não sabe o que vai acontecer depois da corrida, porque o episódio não termina no início da corrida, provavelmente isso só vai acontecer no próximo episódio, então eu quero saber o que aconteceu depois que o Paiô pegou o Rain lá na corrida. Então eu tô muito ansioso, e também pra saber sobre a história do Sky, né, que é o outro casal que vai ter aí, que é o Sky e o Pai, que é o que eu vi aqui que tá lá na sinopse. Então eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu não li a novel e eu acho que eu também não vou ler, mas se eu ler, eu faço o vídeo aqui pra vocês contando o que eu achei, tá bom? Esse foi o meu review de hoje, foi um review bem confuso, mas é porque, gente, eu tô morrendo de enxaqueca e mesmo assim eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não saiam daqui se deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se vocês não são inscritos, ativarem o sininho de notificações pra vocês serem notificados quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!